Pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante. Vamos falar de Flamengo, que finalizou a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. A bola rola lá no Uruguai, 7 horas da noite, horário de Brasília. Jogo importantíssimo, é o jogo mais importante do Flamengo até o momento. Se passar de fase, obviamente, a semifinal da Libertadores se tornará o jogo mais importante, mas para chegar à semifinal, o Flamengo precisa passar pelo Peñarol nesse jogo extremamente difícil. E o técnico Tite promete uma mudança no time titular, mas promete também uma mudança na postura tática. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de agora, porque o Flamengo encerrou a preparação lá no Uruguai e nós temos informações. Temos informações também dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. O duelo pela Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, já começou nos bastidores. Está rolando uma guerra fria. O Flamengo fez um pedido à CBF, o Corinthians não gostou nem um pouco desse pedido, promete não aceitar esse pedido, mas que pedido é esse? Vou dar um spoiler para vocês, hein? Envolve calendário. O Flamengo sugeriu mudanças no calendário, nos jogos. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, vou falar logo sobre essa guerra fria dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. Ciente de que na próxima data FIFA pode perder 9 jogadores, o Flamengo, para quem não sabe, a próxima data FIFA é em outubro, dia 15 de outubro, por ali, meio de outubro. Então o Flamengo está ciente que pode perder até 9 jogadores na próxima data FIFA. Flamengo, portanto, sugeriu à CBF uma mudança no calendário. O rubro-negro quer inverter as datas dos seus jogos no Brasileirão e também Copa do Brasil. A ideia é jogar o Fla-Flu pelo Brasileirão, obviamente, desfalcado, não tem nenhum problema, numa quarta-feira, e enfrentar o Corinthians no domingo, pela Copa do Brasil, com o time completo. Ou seja, o jogo do Brasileirão, que seria no final de semana, o Flamengo quer antecipar para quarta-feira e quer jogar o jogo contra o Corinthians, que seria no meio da semana pela Copa do Brasil, no final de semana. Vocês entenderam? O Flamengo quer antecipar o seu jogo e o do Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com isso o rubro-negro enfrentaria o Fluminense em uma quarta, no dia 16 de outubro, no Maracanã, e o Corinthians receberia o Atlético Paranaense no mesmo dia, só que na Arena Neoquímica, obviamente. Ambos os jogos estão previstos para o fim de semana dos dias 19 e 20. Assim, a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil seria realizada no sábado, no dia 19, em São Paulo. Também vale mencionar, isso aqui inclusive está na matéria do GE, isso vale ser dito também, quem publicou o primeiro foi o jornalista André Rizek, e eu confirmei essa informação. E a matéria do GE diz o seguinte: se o jogo acontecesse no dia 16, os times jogariam desfalcados por conta das convocações, já que a data FIFA termina no dia 15. Se o duelo fosse marcado para o dia 17, uma quinta-feira, o Corinthians seria obrigado a jogar domingo, no dia 20, pelo Brasileiro, mas tem chance de entrar em campo na terça, dia 22, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Eu procurei um dirigente do Flamengo para saber sobre essa informação e ele me confirmou o seguinte: sim, Vini, procede, final de semana versus meio de semana. Já tiraram 12 rodadas de um campeonato do Flamengo, que não afetem 2. Não é justo com a gente. Procurei também um dirigente do Corinthians e esse dirigente do Corinthians me avisou. Mandou a seguinte mensagem: Vene, por favor, não mencione meu nome, mas não vamos aceitar mudar a data do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, começou o duelo entre Flamengo e Corinthians nos bastidores. Isso aí era óbvio. Era óbvio que o Corinthians não ia aceitar. Vene, o que você acha da postura do Corinthians? Gente, sejamos francos. O Corinthians está certo. O Corinthians não está errado. O Corinthians vai aceitar mudar tudo no calendário deles, tendo a oportunidade de pegar um Flamengo desfalcado na semifinal da Copa do Brasil? É óbvio que não, gente. A culpa não é do Corinthians também não, tá? A culpa é do calendário brasileiro. O calendário brasileiro é terrível, é fraco. É fraco por culpa da CBF. Não é culpa do Flamengo, não é culpa do Corinthians, não é culpa de ninguém. Ah, mas os clubes aceitam. Mentira, não tem isso. Essa informação não procede. Os próprios dirigentes do Flamengo já falaram sobre isso. O calendário é imposto pela CBF. Não tem isso de, clube assina aceitando. Isso não procede. Isso é uma falácia, uma mentira que inventaram
inventaram ou alguém recebeu essa informação para, entre aspas, passar pano para a CBF, porque isso não é verdade. O Flamengo solicitou a mudança, a CBF está lá, e o Corinthians já avisou que não vai aceitar, e nós, é óbvio, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. O último treino, hoje, quarta, pela tarde, aconteceu na Cidade Desportiva LS, que é o centro de treinamento do craque Luiz Soares, que jogou recentemente no Grêmio e atualmente está no Inter Miami, que é clube do nada mais, nada menos, David Beckham. O Flamengo finalizou a preparação lá nesse CT, fica aí a curiosidade. Durante essa atividade, na verdade, antes de começar de fato o treino, a imprensa teve acesso a cerca de 25 minutos ali da atividade. E durante esse período que a imprensa teve acesso, a imprensa pôde observar, e eu vi vídeos de pessoas que estão lá. Um abraço para o Flazoeiro, um abraço para a Coluna do Fla, um abraço para o Paparazzo Rubro-Negro. Eles postaram vários vídeos nas redes sociais deles. E nesses vídeos a gente pôde perceber o Gabigol recebendo um colete, o Wesley também treinando separado. Isso quer dizer que o Gabigol será titular e o Wesley, portanto, está fora da partida? É dúvida? Calma, vou contar para vocês. Não, o Gabigol não será titular. O Tite novamente montou a equipe com aquela escalação que a gente vem mencionando aqui nos últimos dias. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, portanto, fechando o setor ofensivo. Tem apenas uma mudança aí no time, sai o Pulgar, em relação ao jogo de ida, né, da semana passada, sai o Pulgar e entra o Léo Ortiz. Eu acho que essa mudança está acontecendo até tarde, poderia ter acontecido já no jogo de ida, mas repito, não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que ele deveria entrar na vaga do Pulgar. No jogo passado eu botaria na vaga do De La Cruz por conta de questões físicas, mas agora com o De La Cruz estando muito bem, obrigado, se preparou muito para esse duelo, eu boto sim na vaga do Pulgar. O Léo Ortiz ele tem que ser titular. Hoje é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo, ou pelo menos é o que vive o melhor momento. A Arrascaeta está muito abaixo fisicamente, mas enfim, apesar de ser apenas uma alteração, o Tite vai promover mudanças táticas. Vê, que mudanças são essas? A pessoa que me contou pediu para não explanar, até para não dar uma arma ao adversário. Mas eu posso garantir para vocês que sim, Tite e os jogadores preparam mudanças. Mudanças até na postura. Pelo que eu soube dos bastidores do Flamengo, os jogadores estão com sangue nos olhos para vencer esse jogo. Vai vencer? A gente não sabe. É uma missão muito difícil para os jogadores do Flamengo, mas repito, não é impossível, gente. Não é. Olhando time por time, o time do Flamengo é melhor. Muito melhor, inclusive. Mas o Peñarol mostrou aqui no Maracanã que é uma equipe muito bem treinada. Inclusive, veio fazendo bons jogos nas partidas do Campeonato Nacional. Recentemente, goleou o Cerro, goleou outros times. Enfim, o Peñarol vive um bom momento. E é um clube extremamente tradicional. Tem muita tradição. Sabe jogar a Conmebol e atuar contra eles, na casa deles, é muito complicado. Missão difícil, mas não impossível. Eu particularmente confio na classificação do Flamengo. Antes de mais nada, o Tite tem que se preocupar com o setor defensivo. Se preocupando com o setor defensivo, o Flamengo não tomando do gol, é meio caminho andado. Vambora, gente! Teve Aeroflá também, hein, Benê? Aí, comprei um biso. Comprou? Comprei. É preto ou branco? Tricolor dessa vez. Estilo napolitano. Amanhã a gente traz. Ou pra presentear ou pra comer. Tá nessa também, né? Não. Ele jamais vai estar nessa. Jamais. Eu já lavei um presente que eu tenho lá em casa. Tá lavadinho. Cuidado. É um presente bonito. Tá guardado. Eu gosto. É amarelo e preto. Amarelo, né? E Eu preto. imaginei. Deve Mas ser a tá camisa do guardado. Wolverhampton. E isso não é nem a metade. Isso não é nem a metade do que estão preparando. Ai, meu Deus do céu. É, Tá sabe, nervoso, Benê? Bastante. Olha, teve Aeroflá também, hein? O desembarque do Flamengo pro Uruguai, hein? O rubro-negro precisa reverter o placar contra o Peñarol. Rodou. Eles são sempre os primeiros a chegar. Se tem Aeroflá, não podem faltar Jorge Jesus, Chapolin e o Homem de Ferro rubro-negro. A gente não quer saber, eles querem apoiar o plantel. Por quê?
Ora, pois, queremos o tetra, gente. A gente quer o tetra. Tite, tá na hora de tirar essa bronca com o Gabigol. Vamos deixar o craque jogar, Tite, entendeu? Vamos deixar o craque jogar. Bem, em 2019 eu estava aqui na Aeroflá, nós conquistamos contra o River lá. Eu tô confiante. Desde o início da tarde, os animados torcedores se concentraram na área do Galeão. Os rubro-negros iam chegando, os grupos se juntavam e logo formaram um Aeroflá com cerca de 400 pessoas. Um movimento para apoiar, mas também em tom de cobrança. Incentivar os jogadores, incentivar eles a terem raça para jogar pelo Flamengo. O Flamengo não é brincadeira e a gente vai virar lá, a gente vai virar no Uruguai. A gente está vindo aqui mostrar para eles que a gente tá junto nesse momento, mesmo que a gente não esteja tão satisfeito. Por volta das 5 horas da tarde, o ônibus com a delegação do Flamengo apareceu aqui na área do Aeroporto Internacional. Foi logo cercado pela multidão de rubro-negros que passou a acompanhar o trajeto, mas eles têm um limite aqui. Só podem chegar até esse local onde é feito um cordão da Polícia Militar protegendo a entrada do terminal de cargas do Galeão. Os torcedores vibravam e extravasavam colados ao ônibus que levava a delegação rubro-negra. Não houve contato da torcida com os jogadores. A polícia chegou a usar gás de pimenta para evitar a entrada dos torcedores no terminal de cargas. Um rubro-negro subiu no teto do ônibus e, de forma arriscada, balançava a bandeira. Foi um fim de tarde agitado para quem acredita em uma virada histórica. Que é importante, Vene, o Flamengo embarcar com essa imagem, né? Como a gente falou, trouxe o Arthur, deixando os jogadores observarem ali de dentro do ônibus, obviamente eles observando tudo. Esse movimento é muito importante, Vene, para eles entenderem o tamanho, né? Eu acho que eles já sabem muito bem, mas é sempre bom renovar essa ideia, né? O Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. E, Fernandinha, a gente também tem que ressaltar o seguinte, muitos torcedores que marcaram presença ao Aeroflá são torcedores que não têm hoje em dia como ir ao Maracanã por conta do alto custo. A verdade é essa. Então, é alguma forma desse torcedor se sentir importante e fazer parte da história do clube que ele tanto ama. É óbvio que isso é extremamente importante. Eu não estou aqui dizendo que o jogador do Flamengo ele precisa disso para poder ter uma disposição ou ter vontade de jogar. Acho que só de vestir a camisa do Flamengo, representar o Flamengo numa Libertadores da América, jogar um jogo como esse, isso já é uma motivação absurda para um atleta. Mas óbvio que isso aí é um extra, é uma gasolina aditivada, digamos assim. Não tem como. Se o jogador ele estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado ainda. Então é uma festa bonita, óbvio que se não atrapalhou ninguém, se ninguém passou dos limites, é isso que importa, o torcedor feliz, animado e confiante. Difícil? Mas não é impossível. Eu acho que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, eles não têm o direito de jogar a toalha. A gente está falando de Flamengo. O Flamengo é time grande. É o Peñarol que tem que ficar com medo do Flamengo. É óbvio, o Peñarol hoje é um time muito bem treinado, conseguiu um resultado extremamente positivo dentro do Maracanã. É uma missão muito difícil para o Flamengo, mas o Flamengo não pode jogar a toalha. Muito pelo contrário. Por esses torcedores e por todos os torcedores que estão Brasil afora e mundo afora, os jogadores têm que entrar em campo e dar tudo de si. Porque eles se colocaram nessa situação. Agora eles precisam sair dessa situação. Ô, Pedrosa, quando a gente fala de tradição no futebol, né, e a origem do futebol é essa aqui, essa é a matéria-prima do futebol, né? Hoje a gente vê, e assim, eu acho que é um caminho natural, tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais, o Vene traz um ponto muito importante e interessante desse assunto. Essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube, é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo
vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Então, sem dúvida alguma, para esses atletas que são melhores, o time do Flamengo é melhor do que o Peñarol, o time do Flamengo tem material humano melhor do que o Peñarol e tem totais condições de conseguir essa virada. É difícil? É muito difícil, porque do outro lado tem um pentacampeão da Libertadores, tem um Diego Aguirre que sabe exatamente como jogar contra o Flamengo pela experiência que ele tem no futebol brasileiro e tem uma equipe que está longe de ser só tradicional. O Peñarol é um bom time, o Peñarol é um time bom tecnicamente e bom taticamente, tem a vantagem em vai dar a vida. Agora, campo e bola, qualidade, o Flamengo tem mais. Posso só mencionar uma situação aqui? Ontem saiu um ônibus aqui do Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Eles estão a caminho do Uruguai, ou seja, olha o esforço que esses torcedores estão fazendo. Por que eles estão indo de ônibus? Porque eles não têm condições financeiras de pagar uma viagem aérea ida e volta. E eles estão indo para poder representar a torcida do Flamengo lá no Uruguai. O Flamengo nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em torneios mata-mata, exceto no Campeonato Carioca. E agora terá que quebrar esse tabu de qualquer jeito contra o Peñarol, em Montevidéu, nesta quinta-feira, às 19 horas, se quiser manter vivo o sonho de conquistar o tetracampeonato inédito na Libertadores. Após perder por 1-0 no Maracanã, o rubro-negro precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta ou levar a decisão para os pênaltis com uma vitória simples. De acordo com uma pesquisa de Guilherme Marçal e Roberto Maleson, do espião estatístico do GE, o Flamengo já passou por essa situação 12 vezes em mata-matas fora do Carioca, e em 10 delas acabou eliminado, além de 2 vice-campeonatos. Mesmo nas 2 vezes que venceu o jogo de volta fora de casa, o placar não foi suficiente para garantir a classificação. Isso mostra o tamanho do desafio que o Flamengo enfrenta nesta quinta. Em 1953, pela Taça dos Campeões Estaduais, o Flamengo perdeu por 3-1 para o São Paulo no Maracanã e foi ao Pacaembu tentar reverter o placar. No entanto, o rubro-negro não conseguiu marcar e ainda tomou um gol no fim, saindo derrotado por 1-0 e ficando com o vice-campeonato. Já em 1989, na Supercopa dos Campeões da Libertadores, o Flamengo de Zico e Leonardo enfrentou o Argentinos Júniors. Também perdeu por 1-0 no Maracanã, mas conseguiu abrir o placar no jogo de volta, antes de sofrer a virada e ser eliminado com o 2-1. Essa história se repetiu diversas vezes ao longo dos anos. Em 2000, o Flamengo enfrentou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil, foi goleado por 4-0 no Maracanã e, apesar de marcar 2 gols no jogo de volta, acabou derrotado por 4-2 na Vila Belmiro. No mesmo ano, pela Copa Mercosul, o Flamengo chegou a vencer o River Plate por 3-2 no Monumental de Nunes, mas sofreu a virada nos minutos finais. Essas eliminações frustrantes marcam a história do clube em competições internacionais e de mata-mata. Em 2010, o Flamengo de Adriano Imperador e Wagner Love chegou a abrir 1-0 contra a Universidade Chile em Santiago, mas foi eliminado com um empate e o critério de gols fora de casa. Situação parecida aconteceu em 2015, quando o rubro-negro enfrentou o Vasco nas oitavas da Copa do Brasil, venceu por 1-0, mas cedeu empate no fim e foi eliminado. Esses cenários mostram que o Flamengo terá que superar não só o Peñarol, mas também sua própria história. São diversos confrontos em que o time chegou perto de reverter a desvantagem, mas acabou esbarrando em detalhes, em expulsões ou em gols sofridos no final. O desafio agora é enorme, e o rubro-negro terá que jogar com raça e inteligência para quebrar esse tabu e seguir adiante na competição mais importante da América. Diante de tudo isso, a torcida do Flamengo carrega um misto de ansiedade e esperança. A força do elenco atual, mesmo com os desfalques, pode fazer a diferença. Se o time jogar com a garra característica do clube e aprender com os erros do passado, quem sabe esse será o momento de fazer história, quebrar o tabu e avançar rumo ao tão sonhado título da Libertadores.